Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula de Química Geral Experimental. Nossa penúltima aula. Posso ouvir os gritos aí, né? Estamos encerrando nosso curso. Continue estudando, tirando suas dúvidas. Eu estou vendo pouco interesse na disciplina, eu acho uma pena. Estamos fazendo o possível aqui desse lado. Mas a gente precisa saber como tá aí desse lado também, né? Vocês estão entendendo, estão acompanhando, tá? Então, sem mais delongas, teor do ácido acético no vinagre. Hoje a gente vai aprender um pouco de titulação, né? Que é um método analítico clássico, relativamente barato e sim é utilizado no controle de qualidade em muitas indústrias. Inclusive na indústria que esse que vos fala fez estágio para determinar a acidez em sucos, dentre outras aplicações. Então, hoje, o objetivo é determinar o teor do ácido acético no vinagre. Para quem não sabe, né, eu vou fazer uma breve introdução, nem vou fazer muita firula aqui para a aula não ficar muito longa, cansativa. O vinagre, qualquer que seja, resulta de um processo de fermentação, assim como outras bebidas, né, como a cerveja, por exemplo, que muitos de vocês devem gostar também. Só que é uma fermentação por um micro-organismo que gera ácido acético. Tá? Então é um ácido orgânico fraco, já vou adiantar. E aí então a gente vai utilizar esse método analítico clássico para determinar o teor de ácido acético, porque existe uma legislação que controla isso. Então as indústrias têm que determinar de alguma maneira, se não for por titulação, por outro método, ok? Então vamos lá, sem mais delongas agora. A volumetria, né? Eu falei titulação, mas pode ser chamada de volumetria também, né? Então a volumetria, a análise na qual o constituinte desejado é determinado, medindo a sua capacidade de reação contra um reagente adequado de concentração conhecida, solução padrão. Ninguém entendeu nada, né? O que a gente vai fazer? A gente quer determinar o teor de ácido acético no vinagre. Como eu já disse, o ácido acético é um ácido fraco que ele vai sofrer pouca dissociação também, né? Isso vai ser essencial para a gente entender a teoria já melhor da titulação. A titulação também é chamada de volumetria, ok? Existem diversos tipos de volumetria, como a gente vai ver a seguir. E essa segunda caixinha aqui, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente tem um analito de concentração desconhecida ou supostamente desconhecida, tá lá no rótulo do vinagre, tá? Já vou adiantar também, 4 a 6% de ácido acético é o que prevê a legislação brasileira, no caso. Então, todo vinagre, de arroz, de limão, de vinho, de álcool, todos têm que obedecer essa legislação, tá? O resto é sabor. Processos diferentes ou matérias-primas diferentes, né? O processo é o mesmo, ou quase o mesmo, depende, claro, se a matéria-prima tem alguma etapa de pré-processamento e tudo mais, mas, no geral, tem que obedecer a legislação, tá? Não importa o sabor do vinagre. Então a gente vai fazer uma reação química. Aqui a gente tem uma reação química genérica, como vocês podem ver aqui no slide, né? Então a gente tem AB mais CD dando a C mais BD. A gente fez uma reação dupla troca aí e chegou num produto. A gente vai fazer uma reação química. É isso que eu quero dizer com essa reação genérica, tá? A gente vai fazer uma reação química, só que a maneira como a gente vai fazer ela é específica para atender as necessidades do método analítico, chamado de volumetria ou titulação. Agora, continuando. Quais os requisitos para titulação? Tem que ser uma reação simples, descrita em uma única reação bem definida. Então, eu coloquei ali A, B, né, tal, mas, de qualquer forma, tem que ser uma reação muito simples. Não pode ser uma reação complicada. Outra coisa, tem que ser rápida. Ninguém quer ficar titulando o dia inteiro. Então, se nós estivéssemos no regime presencial, vocês iam fazer a titulação. Normalmente, em 1 hora, no máximo,
os alunos acabam. Agora, se eles entendem o que significa aquilo ali, já é outra história, tá? Então, normalmente eu peço para fazer o cálculo para, pelo menos, mover as engrenagens ali um pouco, né? E tentar entender o que está por trás daquele cálculo. O cálculo eu não vou dizer que é simples, porque, enfim, muitos erram, tá? Mas é um cálculo relativamente simples, comparado com os cálculos que vocês fazem na disciplina de cálculo, por exemplo, tá? Então, outra coisa importante é que o meio seja satisfatório para a visualização do ponto final. O que quer dizer isso? A gente vai utilizar soluções aquosas aqui na nossa aula, ok? A água é transparente, uma característica da água. Mas algumas titulações, como a gente vai ver a seguir na classificação, elas geram complexos coloridos. E aí, se meu complexo tiver uma cor mais fraca do que o solvente que eu estou utilizando ali, que pode ou não ser água, né, vai depender da sua aplicação, vai te causar um problema. Exemplo lá do suco que eu dei, né? A gente pegava um suco de laranja, suco de frutas, fazia uma diluição, como a gente faria na aula de hoje. Eu vou passar o procedimento para vocês também. E aí, a gente pega uma parte da solução e faz titulação. Como o suco, vamos pegar suco de laranja, por exemplo. O solvente vai ser água, né? Tem muita água na laranja também. Só que se eu fizesse direto ali, né, no suco de laranja, aí eu teria que usar um indicador mais escuro. E aí, com o tempo, a gente até mudou. Foi interessante, né, que durante o meu estágio sim, a gente teve essa mudança. Mas nem sempre ocorre. Então, a gente tem que enxergar, né? A gente vai utilizar um indicador ácido-base para esse caso, né, para esse tipo de aplicação. Justamente que é a reação entre o ácido e uma base. E aí ele tem uma mudança de coloração dependendo do pH do meio, tá? Dependendo da basicidade ou da acidez do meio. E a reação tem que estar completa no ponto de equivalência. Vai de encontro à reação rápida isso também, né? A diferença é que tem que se completar rapidamente e o ponto de equivalência eu vou explicar já já o que indica o fim da titulação, tá? Spoiler alert. Então tem que chegar, você tem uma bureta, quem não lembra, né, da vidraria bureta, a gente iria utilizá-la aqui hoje. Aí você esvaziou sua bureta e não acabou a titulação. Pô, aí ferrou, né? Aí não tem como eu fazer, porque se eu encher outra bureta, eu estou induzindo a um erro do cálculo que não pode ter, num controle de qualidade, por exemplo, né? E na aula também, porque a gente está aqui para aprender a fazer as coisas da maneira correta. Aí sim a classificação que eu falei. A gente vai trabalhar com titulometria de neutralização, por isso que está destacado aqui, ok? Então tem essa caixinha vermelha porque é uma neutralização, no caso entre o ácido e uma base. Existem outros tipos de titulometria. Que palavrão, professor, que é isso? É a mesma coisa de titulação, tá? É um nome um pouco mais técnico. Volumetria porque envolve volumes, né? Titulometria porque envolve uma titulação. Então são subclassificações aí que cientistas adoram, mas o importante é entender para que serve, por quê e como fazer, tá? Então, a titulometria de precipitação, ela forma um precipitado, como o próprio nome diz. E a complexometria? Ah, mudou o nome de novo, né? Poderia ser titulometria de complexação também. E vai formar o quê? Complexo, né? Muito bem. E o que é um complexo? Ah, vocês não sabem ainda, tá? Vocês estão fazendo química geral, não estão em semestres avançados, não são repetentes, ou não fizeram fórum de ordem as disciplinas, vocês não sabem provavelmente que é um complexo. É uma substância que tem uma estrutura que não é tão simples, daí o nome de complexo. O nome mais correto, quimicamente falando, é composto coordenação, tá? Então, composto coordenação, ele é um complexo, né? Porque ele tem complexo. Piada de químico. Só para dar uma quebrada. O que a gente tem? O precipitado. Em algum momento a gente já falou disso. Quando você coloca um sal em excesso ali,
você pode ter um precipitado, você pode ter o que a gente chama no popular de corpo de fundo, né? Nem comecem a usar esse nome, tá? Precipitado é melhor, porque precipita, né? Ele vai ficar lá no fundo do recipiente, um sólido insolúvel. O complexo não, ele é solúvel. E como você sabe que formou uma nova substância? Normalmente os complexos são coloridos. Existe complexo transparente? Existe, tá? Aí você tem que usar outra técnica analítica para verificar isso. E a oxidação é uma parte que é um pouco deficitária, né, no nosso curso de Química Geral, não assim, não está registrado, né, na ementa, não se julga necessário para todos os cursos terem esse tipo de conceito, mas oxidação são processos que envolvem transferências de elétrons. Um exemplo bem clássico de oxidação é isso daqui, tá, que eu estou fazendo agora. Deixa eu levantar aqui para vocês verem melhor. Tá? Ó o cabinho aqui. Tá carregando. Por quê? Porque acabou a bateria. E o que é a bateria? Né? É um exemplo de oxidação, tá? As pilhas e baterias são exemplo de oxidação. Outra coisa, aqui em Cuiabá não chove muito, né? Mas vamos dizer que chova. Que chova, quem lembra dessa referência? O que acontece quando a gente deixa um metal exposto à chuva, à intempérie do tempo, né, e tudo mais? Enferruja, né? Alguém deve ter falado aí do outro lado. E aí, isso é outro exemplo de oxidação, tá? Isso é só, né, para não ficar vazio, para vocês saberem que existem outras possibilidades de se fazer esse tipo de análise. E o procedimento, no geral, para essas daqui é o mesmo, tá? Você vai utilizar uma bureta, vai preparar uma solução, vai ocorrer uma reação química que tem um efeito. Esse efeito pode ser uma mudança visual, como no nosso caso de hoje, através do indicador ácido-base. Pode formar um sólido insolúvel, um precipitado, e aí formou o sólido, terminou a reação. Então, o ponto de equivalência que indica o fim da reação, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho melhor isso, graficamente, matematicamente, ele tem que ter alguma mudança, porque senão você não sabe se a reação terminou. E quando eu utilizar dois reagentes transparentes? Aí você tem que utilizar uma técnica analítica para acompanhar a sua titulação. Parece meio bobo, né? Mas pode ter caso de acontecer, tá? Complexometria vai formar um complexo. Esse complexo normalmente é colorido, como eu disse. E aí você vai notar o fim da reação pela formação de complexo. E a oxidação, você necessariamente vai ter que ter um eletrodo ali. É o processo mais complexo, né? Que não é a complexometria, dentre os quatro aqui. Mas, de novo, o objetivo da aula de hoje é a titulometria de neutralização, ok? Então, vamos para o próximo. Em que se baseia a titulometria de neutralização? Numa neutralização. Duh! Mas de quê? De ácido e base, tá? Então, é uma reação ácido-base. Isso a gente aprende, sei lá, desde os primórdios que a gente vê química, a gente vê um pouco de ciências, né? Agora a gente tem o 9º ano e tudo mais. Você já vê algumas noções, ácido, base, tal, química, com certeza, né? Já ouvi falar de ácido e base, que tem suas características que eu não vou esticar aqui, porque não é o objetivo da parte experimental, né? Então, um ácido, aqui a gente tem um ácido, H3 ou mais, reagindo com a base hidroxila, formando água. Essa é a reação principal quando a gente coloca um ácido numa base. Mas a gente sabe que tem outras coisas, como a gente vai ver a seguir. E aí vai se formar outra coisa. Mais importante aqui é que a reação termina quando a concentração, esses colchetes indicam concentração, tá? Se não viram isso ainda, acreditem em mim. Você tem, então, concentração do H3 ou mais igual a concentração do OH-. Concentração de íons hidrônio igual a concentração de íons hidroxila. Ok? Vamos melhorar isso. Agora, se eu reajo um ácido clorídrico com uma base,
né, com hidroxódio, por exemplo, os dois são fortes nesse caso, e vocês vão ver por que isso é importante já já, vai formar um sal mais água. Essa também é reação assim, fundamental de química, a gente aprende lá no começo, a gente vai ver alguma coisinha ali em reações químicas, nossa última aula, tá? Exemplos, inclusive esse a gente normalmente faz no laboratório, e aí então é isso. A gente pode ter uma neutralização. O que é neutralizar? Né? Eliminar, fazer frente ali, no caso de um ácido para uma base. Ok? E aí outra regra importante, que vai ser a base do nosso cálculo, é a diluição. Então, a molaridade de ácido clorídrico vezes o volume de ácido clorídrico conhecido, ou não, então tanto pode ser a base quanto o ácido com concentração conhecida, vai ser igual vice-versa, né? Molaridade ou concentração molar do hidroxódio vezes o volume de hidroxódio. Você pode ter uma neutralização parcial. E aí a gente chega na reação da aula de hoje. Nós temos o ácido acético, que é um ácido orgânico fraco, e uma base. Na verdade, é base forte aqui, né? Mas a gente dá um jeitinho já. Então, pessoal, estão vendo aqui nesse slide? Eu fiz uma correção, né? Eu admito meu erro, tudo bem? Que, na verdade, hidroxódio é uma base forte, tá? E o que acontece? Também vai formar sal mais água. O problema é que essa reação, ela não vai ocorrer de forma total. Ela vai ocorrer apenas parcialmente, tá? Então, isso, como eu disse, não vou me alongar muito, mas o que acontece aqui? Enquanto um ácido forte ele se dissocia completamente em água, talvez já tenham visto um pouquinho disso na teórica, né, nesse momento do curso, mas né, é uma das definições de força de ácidos é essa, ele se dissocia em água totalmente ou não. E aqui, nesse caso do ácido acético, a gente não tem a reação acontecendo somente nesse sentido. Começa a acontecer no sentido inverso também, ok? Isso quer dizer que esse sal formado ele começa a se decompor, né? Ele pega um pouco de hidrogênio da água e vai formar o ácido acético novamente. E o sódio também pode pegar o OH, né? E voltar para a base forte, mas isso não ocorre tão rapidamente. O processo, na verdade, envolve principalmente o ácido fraco e o sal. O equilíbrio real é entre os dois. Não sei se isso ficou bem claro. Uma reação em equilíbrio basicamente é uma reação que não vai acontecer ou não vai estar deslocada completamente no sentido dos produtos. E aí a mesma coisa, a gente tem que ter uma das concentrações conhecidas. A reação termina quando as concentrações de ácido e base forem iguais. E aí a gente vai utilizar aquela regrinha de diluição que eu já mostrei anteriormente. Inclusive na parte de soluções também, tá? E logo mais vem os exercícios para vocês praticarem um pouquinho. A legislação prevê o vinagre com 4 a 6% de ácido acético, como eu disse. E aí a questão dos indicadores. O que é um indicador? Normalmente é uma substância orgânica que ela reage tanto com o ácido quanto com a base, mas ela sempre tem afinidade por um deles, né? Então ela vai se ligar a um deles. E aí, dependendo do pH, pH também tem a ver com a acidez da substância. Quanto maior o pH, mais básica é a substância. Quanto maior o pH, mais básica a substância. Ou quanto menor o pH, mais ácida essa substância. E o pH neutro, que não está nem lá e nem cá, é 7. É o meio da escala. A escala vai de 0 a 14. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que significam esses números aqui. Então, o pH vai ter um indicador para cada faixa ou para cada tipo de pH do meio, né? Então a gente vai utilizar a fenoftaleína, a gente vai ver a seguir, tá? Então a gente vê ela aqui embaixo, tá? Em pHs mais básicos, e é justamente onde a gente vai chegar, tá?
Quando ocorre a neutralização total, o pH ele vai subindo, assim como, logicamente, a quantidade de álcali, que é um sinônimo para base, vai sendo adicionado, e o ponto de equivalência é esse pontinho aqui do meio. Né? Quando você tem um ácido forte e uma base forte, eles se neutralizam, formam sal mais água. Vamos pegar o exemplo lá, HCl mais NaOH, dando NaCl mais água. Quando a gente tem o produto final ali, quando a gente tem o ponto de equivalência atingido, o final da reação atingido, a gente vai estar aqui, bem no meio, em 7, tá? Que é justamente o pH neutro, né? Como eu acabei de dizer. Olha a escala aqui, de 0 a 14, como eu falei, mais básico para cima de 7, mais ácido para baixo de 7. E quando a gente tem um ácido forte e uma base forte, a gente tem essa situação. Então, isso é um gráfico matemático. Do que? Do pH, que é a concentração do ácido em escala logarítmica, para ficar um número, né, mais visível, mais fácil de se utilizar no dia a dia, no laboratório, na indústria, etc. E aqui contra o X, que é álcali adicionado, base adicionada em ml, que é o que a gente vai fazer. Tá? Guardem, vocês estão ansiosos aí, mas estão chegando. E quando ocorre a neutralização parcial, que é o objetivo da aula de hoje, a gente tem aqui um ácido e uma base, né? Então vamos pegar aqui ácido acético, né? Qual que é a diferença dessa curva, desse gráfico? É evidente, né, pessoal? Então aqui a gente tem uma mudança, fica um tempo constante, depois você tem outra mudança. Aqui a faixa constante é muito pequena, né? Ele vai formar uma curva aqui, deixa eu ativar o laser point aqui, tá? Ele vai formar uma curvinha que é menor, tá? Se você utilizar o ácido acético e hidroxódio, que é o que a gente vai fazer, você vai utilizar um tipo de indicador, que no caso é a fenolftaleína que a gente vai utilizar. Poderia utilizar a timolftaleína também, tá? Mas a fenolftaleína ela é mais facilmente achada, ela é muito utilizada, né, para esse tipo de análise. Então a gente acaba utilizando a fenolftaleína. Então a gente vai sair do ácido acético, da zona ácida aqui de pH, vai começar a adicionar NaOH e vai chegar no pH básico. O que a gente faria no laboratório? Depois vai ter um videozinho, né? Infelizmente a gente está na situação da pandemia, mas vai ter um videozinho bem legal, vocês já viram esse cara algumas vezes, é um rapazinho, né, de óculos, parece Harry Potter, e eu gostei muito do material, tá? Um material, se eu não me engano, da UFMG, achei muito bem feito, assim, muito didático, apesar de ser um rapaz novo como vocês, né, ele deve fazer parte de algum projeto de extensão, né, deve ser monitor de alguma coisa, obviamente já fez a disciplina, vocês também podem ser monitores no futuro, ok? E lá vocês vão ver a reação, ver, né, visualizar, mas eu vou explicar o que a gente faria. Então, aqui estão os materiais, não vou me estender muito, vamos para botar a mão na massa. A gente tem um problema, de acordo com a legislação brasileira, o teor de ácido acético deve ser no mínimo 4, no máximo 6%. Deseja-se determinar teor percentual de ácido acético utilizando uma titulação ácido-base. Para tal, dilui-se, agora começou, a calculeira e o procedimento em si. 15 ml de uma amostra de vinagre comercial em um balão de 100 ml. Então eu peguei o vinagre, eu vou colocar num becker, lembre-se da vidraria que a gente já viu. Vou pegar uma pipeta volumétrica, é um volume muito alto, eu não preciso, assim, de uma exatidão total. A gente ainda no laboratório a gente utilizava, desculpem, não a pipeta graduada, que é o que vocês veem aí, mas a pipeta volumétrica, tá? Só que pipeta de 15 volumétrica é difícil, né? Mais comum é de 10. Aí a gente fazia um ajuste, ou a gente utilizava a graduada, e dependia do semestre, material que estava disponível, etc. Mas o que importa é, a gente pega um volume inicial. Nesse caso, desse exemplo, é 15. Não é sempre 15, obviamente. Vai colocar num balão de 100 ml. Aqui está meio clarinho, mas depois no material em PDF vocês vão poder ver com calma. Tá? 100 ml.
E aí vão completar até o menisco, fechar, homogeneizar e está pronta a solução. A solução de vinagre. Lembra do exemplo do suco de laranja que eu dei? A gente está fazendo uma solução de vinagre. Se a gente pegasse o vinagre, colocasse lá no becker, fizesse a titulação e esgotar a bureta, que vocês vão ver a seguir, né, a próxima etapa, e não ia acabar a titulação. Bom, nesse exemplo aqui do exercício, essa alíquota A foi transferida para um Euler-Meyer, então base 2, né? Aqui no caso, pegou-se 10 ml, uma alíquota, é uma pequena parte, né? Uma porção da minha amostra, dessa amostra aqui, por isso que eu coloquei as duas etapas, tá? Primeiro a gente prepara a solução de vinagre direitinho, não pode passar o menisco, lembre-se de precisão, exatidão, vidrarias mais precisas, menos precisas, ok? Então, aí continuando, o problema é o mesmo, tá? Só mudou a figura aqui. Desse balão, eu vou pegar 10 ml agora, e isso é bem importante, então aí sim a gente utilizar uma pipeta volumétrica, porque é a sua amostra. O balão aqui, ele vai garantir uma precisão, a não ser que você pegue 20 ml de vinagre, né? E, enfim, tem que ter atenção, né? Aí, passou para o Erlenmeyer, que é esse recipiente, né, que tem um fundo, aliás, chato, né? E aí a gente vai proceder à titulação. Qual que é o procedimento de titulação? Ah, sim, adicionar o indicador. O que eu recomendo lá no laboratório? Só adiciona o indicador a hora que você estiver começando a sua análise. Vou começar, eu coloco o indicador. Por quê? Porque, como eu disse, os indicadores ácido, base, como os próprios nomes dizem, vão reagir com o ácido ou com a base do meio. No caso, é uma solução ácida, eu coloco a fenolftaleína e vai ficar transparente, né? O vinagre, mesmo que ele seja de maçã, de vinho branco, é meio amarelado, não vai ter problema, tá? A hora que a gente faz solução, fica uma solução transparente. A gente tirou 10 ml de solução, vai fazer a titulação. E o que vai na bureta? Caso não se lembre que é bureta, por favor, revisem o conteúdo, né? Já foi passar lá no começo. Aqui a gente tem um suporte, a gente tem uma garra que encaixa, né, nessa bureta. E aí a gente vai fazer então a solução padrão de NaOH. Por que solução padrão, professor? O que vem a ser solução padrão? A solução padrão, pessoal, é a solução de concentração conhecida. Lembre-se que nos slides anteriores eu falei, tem que ter uma conhecida e uma desconhecida. É que nem um cálculo matemático, você tem que ter somente uma incógnita, né? Duas variáveis e uma incógnita, senão você não consegue determinar o valor. Aqui vai nesse sentido também. Então, a solução de hidroxódio, o Silvio, que é o nosso técnico, ou a Keila, né? Eles vão preparar a solução para nós e a gente tem que anotar a concentração exata para depois fazer o cálculo. Eu vou mostrar a seguir. Quando não for 0,1, e normalmente não é, vai dar 0,998. Dá diferença? Putz, muita diferença, tá? Então não pode errar, tem que pegar lá no rótulo e tal. E aí vai fazer a titulação. Eu vou abrir a válvula, a torneirinha ali da minha bureta, vai começar a pingar. Eu falo para deixar gota a gota, não pode ser muito rápido, porque senão passa do ponto, tá? E aí, enfim, não pode passar. Uma gota às vezes vai fazer a diferença. Só que no momento de ponto de equivalência, no momento que a reação está terminando. E aí, meus caros, se passar, pode jogar fora e fazer de novo. Porque você vai precisar do volume e gasto de hidroxódio para a gente fazer o cálculo que eu vou mostrar a seguir. Mas antes, né, só para a gente não passar batido, talvez lá no vídeo não fique tão claro, é o primeiro tom de rosa. O que é o primeiro tom de rosa, professor? Então, nesse primeiro aqui, talvez alguém julgue, né, falar, aqui tá rosa, tá clarinho, né? Não. Esse é o ideal, tá? Então, a solução começa em color e aqui tá ok. O que está errado? Esse daqui. Esse daqui
Essa foto assim não ficou muito boa, mas só para eu mostrar, né, qual que vai ser o fim do processo para vocês. Vocês, às vezes, quando tá chegando perto do final, né, normalmente eu sei. Então, se eu vejo se tem algum assim espertão, né, querendo ir almoçar, as nossas aulas de química geral eram de manhã, segunda-feira. E aí, abria lá a válvula. Nossa, professor, passou, mas porque estão aprendendo ainda. Não, é porque vocês correndo, tá? Então tem que ir fazendo gota a gota. Porque se passa, às vezes, uma gota, fica rosa. E os alunos não acreditam. E aí eles vêm por si só. E aí que eu falo, joga fora e faz de novo. Tá? Então, por que isso? Porque no dia de amanhã, gente, quem não tem o técnico em química ainda, mas se forma, pode atuar? Pode, mas claro que é um desperdício da carreira de engenheiro atuar como técnico, mas pode. Então precisa ter um conhecimento mínimo ali, né? Precisa fazer as coisas com cuidado. Então, quando passa, né, eu peço para refazer. Não vou fazer, não vou forçar ninguém a fazer 3 vezes, 4 vezes, até porque gasta material, né? Esse recurso cada vez mais escasso para educação, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Então, olhem aí a cor, tá? O rosinha claro, beleza. Agora esse daí é muito escuro, não. Agora sim, o cálculo. Agora é a parte, vamos dizer, que seria mais fácil, né? Porque é um cálculo bem simples. Bom, a gente vai ter volume médio. O que é? A média dos volumes que eu gastei. Lá no exercício está falando, gastou 3,50, 3,50, 3,60. Normalmente é assim mesmo, tá? Dá certinho. Porque se você preparou a solução de hidróxido correta e o ácido acético ali, se tiver fora da legislação ou dos conformes ou dentro, vai estar na mesma concentração, né? Só se for um vinagre muito ruim, numa industreca aí qualquer, não vai acontecer isso, tá? Então as concentrações são bem definidas, logo o fim da reação também é. E aí então vai dar uma média 3,53. Faz diferença isso? Faz, tá? Faz. Ah, deu 3,5. Deu 3,5? Olha lá na bureta. Conta quantos risquinhos tem. Entendeu? Precisa, senão vai arrastando o erro, chega no final dá errado. E às vezes não está errada a análise, mas foi o cálculo, foi porque deixou acontecer alguma coisa. Mas vamos lá. Como eu venho dizendo desde o começo, na titulação, o número de mols ao fim da reação, o número de mols de hidróxido que a gente adicionou na bureta é igual ao número de mols de íons H+, de íons ácidos. A molaridade da alíquota, então, que é o primeiro ponto, ou seja, o que foi utilizado para a minha análise. Vamos voltar. O que a gente utilizou na análise? 10 ml da solução ácida, que veio da onde? De 15 ml de vinagre. Então, o primeiro passo do cálculo é justamente pegar esses 10 ml, que eu não sei qual é a minha concentração de ácido, não estaria fazendo isso, mas eu sei que o meu OH, no caso, vai ser 0,5, né? Eu pus 0,5. Tá certo, 0,5. Eu falei 0,1 porque no laboratório normalmente a gente utiliza 0,1, tá? Então, 0,5 é a concentração de hidroxódio. O volume médio eu calculei, que a gente faz 3 vezes para ter uma média. Por quê? Porque às vezes sai, né? Então, aqui foi só um valor. Deu 3,60, 3,70, 3,90. Faz de novo. Até pelo menos você ter dois valores iguais, porque senão é alguma coisinha que está errando ali no procedimento, ok? Bom, MV é igual a MV. Base de um lado, ácido do outro, porque o número de mols de íons OH- é igual ao número de mols de íons H+. Molaridade, aula de soluções, número de mols sobre volume. Se eu quero a minha molaridade, aliás, se eu quero o número de mols, eu vou multiplicar então a molaridade vezes o volume. Meio mol vezes volume médio é igual molaridade que eu não sei vezes 10 ml. Isso dá 0,1765 mol por litro. Considerando a diluição. Por quê? De novo, eu peguei 10 ml de uma solução
de 15 ml de vinagre. E onde eu estou determinando a minha concentração? No vinagre, tá? Estou fazendo um controle de qualidade aqui do meu vinagre. Então, o segundo passo do cálculo vai ser pegar esses 15 ml. Essa concentração é a concentração lá do final da titulação. Agora a gente está voltando para trás, chegou nos 15 ml do vinagre. É essa concentração aqui, 1,176 mol por litro. Considerando o número de mols em 100 ml para determinar a porcentagem, então é por 100. Ali eu não tenho 100 ml, né? Então, eu tenho para 1 litro, porque molaridade, unidade, aula de soluções, aula passada, unidade é mol por litro, ou seja, eu tenho isso daqui de mols em 1 litro, mas eu não quero 1 litro, porque litro é 1000 ml, eu quero 100 ml, por quê? Porque eu vou determinar por cento, por 100, porcentagem. Aí eu vou ter esse valor aqui, e aí se 1 mol de ácido acético pesa 60,05, 0,1176 vai ser x, 7,06 gramas, porque regra de 3, lembra que eu mostrei cálculo? Mol embaixo de mol, grama embaixo de grama. Vai ser em gramas. Mas não era porcentagem? É, por isso que eu fiz por 100 ml, tá? E isso vai dar um total de 706 gramas. Existem outras maneiras de fazer? Existem. Mas eu recomendo que vocês pratiquem essa, ok? Na lista de exercícios vai ter um exercício. Pratiquem dessa maneira. Por quê? Que eu sou o dono da verdade? Não. Porque isso eu sei que está correto, tá? Portal de educação, química online, babá, tem cada asneira que a gente já pegou, né? De conceito errado, e o aluno vir e eu assisti uma videoaula, de quem que é essa videoaula? Agora a gente está assistindo videoaula, né? Por conta da pandemia. Só que é minha videoaula. Esse cálculo está correto. Saiu daqui o maior pecador, né? Pôncio Pilatos. Lavo minhas mãos. Eu não tenho controle disso. Eu não sei se está correto. Inclusive alguns livros que estão errados. Dependendo da edição. Sabe por que tem mais uma edição? Livro? Quinta edição, quarta edição. Qual que é melhor? Normalmente é mais nova. Tá? Pega um scan de livro na internet. Se vocês querem um scan, bom, isso é ilegal, mas enfim, a gente conversa como isso pode ser feito, tá? Existem inclusive algumas bibliotecas que estão emprestando o seu acervo digital para qualquer pessoa, tá? Então a gente dá um jeito. Mas está terminando o semestre, ninguém me pediu nada. Eu estou à disposição. Vocês têm que fazer a parte de vocês também, tá? Bom, de acordo com os cálculos acima demonstrados, a porcentagem de ácido acético em vinagre é de 7%, portanto está acima do teor previsto em legislação. Esse é um exercício completo, correto, mostrando cada etapa, tá? Se eu pedir, por exemplo, um teste, eu não sei se vou pedir aberto ou teste, tá? Tem que mostrar o cálculo inteiro. Se for aberta a questão, se for dissertativa. Pedir um teste, tem que fazer o cálculo, tá? Para aprender. Agora, você vai colar do coleguinha, você não vai fazer, aí, infelizmente, eu não tenho controle disso, tá? É a honestidade e o bom senso de cada um. E é isso, chega de falar, falei pra caramba. Encerramos mais uma aula. Próxima aula é a última, né? Eu vou postar o vídeo, vou postar esse material aqui também, né? Em PDF. E é isso. Tirem suas dúvidas, não deixem acumular para a prova. Estamos quase terminando o semestre. Aproveitem o tempo que lhes é dado, tá? Não vamos perder o semestre. Estou vendo muito pouco interesse dos alunos, tá? E, enfim, não vou me estender. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.